poder. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica assim, queridos, feliz, né? Atônitos, maravilhados de ver tudo aquilo que acontecia no livro de Atos. Parece até um sonho, não é verdade, irmãos? A gente lê o livro de Atos e a gente fala, meu Deus, será que isso é possível? Será que isso pode acontecer nos dias de hoje? Qual a pessoa está falando? Pode! Agora, nós só vamos ver os sinais, as maravilhas, as coisas que aconteciam aqui no livro de Atos acontecer na nossa vida, na família, na nossa célula, na nossa igreja, na nossa cidade, se nós adotarmos e praticarmos os mesmos princípios e valores que a igreja primitiva praticava. Se a gente não põe em prática, não vai ser só história. Não é história como é história pagar porque aconteceu. Mas se a gente não praticar, vai ser só história. Aconteceu, mas não vai acontecer na nossa vida. Mas se a gente põe em prática, se a gente adotar esses valores e põe em prática como vocês já começaram a colocar em prática, amém, queridos? E por ter começado, já andaram experimentando algumas manifestações de Deus, mas ainda não é nem o começo daquilo que Deus ainda quer fazer, amém, queridos? Mas são horas também. A gente começou a praticar um pouquinho, sabe, pastor? Mas temos sido assim muito abençoados, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas eu sei que ainda é só o começo, Deus ainda tem muito para fazer, amém, queridos? Repete comigo o tema novamente. Como viviam os discípulos e como ainda devem continuar vivendo os discípulos. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós ainda devemos continuar vivendo como os primeiros discípulos, os primeiros cristãos viviam. Amém, queridos? E é interessante que ele começa dizendo, repete comigo, e perseveravam. Mais uma vez, e perseveravam. O diabo não quer que você entenda aquela palavra aqui. Ele não quer que você entenda e preste atenção em cada detalhe aqui. Por isso que
para ser um cristão, vai te mostrar tudo. Vai te mostrar tudo. Porque ser como Jesus não é para qualquer um, é para quem quer pagar o preço. Obviamente, nós não vamos exigir compromisso de alguém que é novo na fé, que está visitando. A gente vai com amor para ensinar ele o que é ser cristão. Mas eu me lembro do marido de uma irmã que chegou lá na igreja e falou assim: ó, eu vou lá, hein? Eu vou lá, fala para o pastor, eu só estou indo visitar. Eu não quero compromisso. Agora, o cara tem compromisso com o trabalho dele. Pega às 8 da manhã, sai às 6 da tarde. Ele tem compromisso com o dia da academia dele. Ele tem compromisso com o dia do futebol, toda quarta, de 9 às 10, lá no campo, lá em São Lourenço, no campo do Leiro. Aqui eu não sei, né? Mas deve ter algum lugar que a pessoa joga bola aí, né? As pessoas têm compromisso com o trabalho, com a escola, com o lazer, com a academia. Tem compromisso com tudo. E com a igreja? Não, a igreja eu vou mudar. Quando não der também não tem problema. Queridos, para para mim. Se nós temos compromisso com as coisas seculares, quanto mais com as coisas espirituais. Amém? Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro o reino de Deus. Querido, Jesus não aceita ser segundo lugar na vida de ninguém. Ou Deus é em primeiro lugar, ou ele não ocupa lugar nenhum. Essa é a verdade. E para uma igreja crescer, é necessário ter compromisso. Compromisso. Paulo foi falando: Paulo não vai para Jerusalém não, rapaz. Vamos te dar pedrada, vamos te dar chicotada lá, Paulo. Não vai para lá não, você vai sofrer lá. Paulo falou: eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Amém, queridos? Jesus falou para Deus: eu vou para a terra e vou morrer na cruz. Queridos, nós temos que viver um cristianismo de entrega, de paixão, a tal ponto que a gente vai estar disposto e focado a morrer por Jesus, a dar a nossa vida para Deus. Amém, queridos? Isso é compromisso. E quando a pessoa vive nessa intensidade, ela recebe muita coisa a favor dela. Amém, querido? Ela aciona o reino dos céus para abençoar ela. Então a Bíblia diz que, repete comigo, eles se perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, queridos? Palavra de Deus. Eles tinham um compromisso com a palavra de Deus. Eles tinham um compromisso de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais que é nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Né? Então a igreja primitiva tinha um compromisso com a palavra de Deus, em ler a palavra, meditar na palavra. Agora, muito mais importante do que a palavra de Deus, sabe o que é? Fala para a pessoa que está ao seu lado: praticar a palavra de Deus. Eles tinham um compromisso com a Bíblia. Queridos, quem almoçou aqui hoje? Quem tomou café da manhã? Quem tomou café da tarde? Quem leu a Bíblia? Não precisa responder não. Agora, você está vendo? Você tem um compromisso de alimentar o corpo físico, mas você deve ter o mesmo compromisso de alimentar a sua vida espiritual. A Bíblia é vitamina espiritual, aleluia. A Bíblia é Red Bull purinho. A Bíblia é vitamina espiritual. Leia a Bíblia, leia livros cristãos, se alimente
tinham sumido. Inclusive uma delas estava rasgada de modo errado, e ele percebeu que alguém propositalmente rasgou a folha daquela Bíblia. E aí ele começou a orar: Espírito Santo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sumindo folha da minha Bíblia. Aí Deus mostrou para ele que o pai dele estava pegando as folhas da Bíblia, fazendo cigarrinho de palha e fumando a palavra. Acredita nisso? Pastor, de tanto o pai dele fumar a palavra, o pai dele converteu. O pai dele mandou a palavra para dentro. É claro, irmão, que ninguém deve fumar, muito menos fumar a palavra, amém? Mas o pai dele começou a fumar a palavra e converteu, querido, porque até nisso a palavra de Deus tem poder, amém? De tanto o pai do pastor até fumar a palavra, o pai dele converteu. Ele falou isso lá. Fala para o irmão do lado: irmão, não fume a palavra, mas leia a palavra. Agora, eles tinham um compromisso com a palavra. Eles tinham um compromisso, repete comigo, com a comunhão. Não é comunhão não, irmãos. Comunhão não. Repete comigo: comunhão. Essa palavra comunhão, a palavra grega koinonia, significa comunhão plena, significa ajuda aos necessitados pela marcha do amor, amém, queridos? Significa parceria de amizade, relacionamento, né? Eu vou pegar esse casal bonito, lindo de Jesus. Vem cá, vocês, vem cá. Alan, você vai ficar aqui nessa ponta. Filha, seu nome é? Eliana, você vai ficar lá naquela ponta. Você lá na ponta da cadeira lá, lá naquela ponta lá. Você lá naquela ponta, Eliana. Ali, ó, na ponta da cadeira. Queridos, olha para mim. Vamos supor que eu sou Deus, amém? Olha para mim, eu sou Deus. Estou aqui. Vamos supor que eu sou Deus. Vem dando passos devagarzinho em direção a mim. Vem chegando perto de mim, devagar. Isso, bem mesmo. Eles estão buscando a Deus, amém? Bem mesmo. Deixa o pescoço, né? Bem-vindo. Quando as pessoas buscam a Deus, o que acontece? Elas estão próximas umas das outras. Então, se a pessoa diz que busca Deus, mas não ama a comunhão com os irmãos e não está perto dos irmãos, tem algo muito errado com a vida espiritual dela. Eu sei que milagre é visto como um sinal espiritual, cura divina e várias outras coisas, resposta de oração, mas um dos sinais de espiritualidade muito negligenciado na igreja hoje é comunhão. Comunhão é bíblico, amém, queridos? Quando o seu líder de célula marcar o dia da comunhão da célula, um purê de batata, um churrascão, a noite da pizza, isso é bíblico, amém, queridos? Se esforcem para estar perto. Agora, um outro detalhe: quanto mais o casal está perto de Deus, mais eles estão perto. Quanto mais o casal está longe de Deus, mais longe. Então, o segredo do casal é estar perto de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Eles tinham compromisso com a doutrina dos apóstolos, com a comunhão, no partir do pão. Repete comigo: nas orações. Eles tinham compromisso com a oração. Queridos, todo ser humano tem horário para entrar no trabalho, horário de almoço, horário para voltar do almoço, horário para sair do trabalho, horário para entrar na escola, para sair da escola, horário para ter lazer, horário para tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: qual local e qual horário que você tira para estar com Deus diariamente? Qual é o horário que você tira para estar com Deus? Não, pastor, com Deus é assim, sabe? É hora de dar. Observa, queridos, que com o trabalho a gente tem compromisso, com a escola a gente tem compromisso, com coisas seculares a gente tem compromisso, mas e com Deus? Com Deus. Eles tinham compromisso com a oração. Com a oração. Queridos, olha para mim. Na nossa igreja,
A turma vai para o monte às 5 da manhã. Amanhã mesmo, 5 horas da manhã, tem um monte de homem que vai para o monte orar. Pastor Beto, nós começamos com 2, com 3 orar no monte. Depois o grupo começou a aumentar a 5, 7, hoje está indo 30, está indo muita gente orar no monte. E saiu até no jornal da cidade, lá, a boca do trombone, o nome do jornal, né? Grupo religioso que orava com 2 ou 3 pessoas, aumentou para 30 pessoas. E estão orando para fechar os terreiros de macumba, mas eles só esqueceram de colocar no jornal que nós também estamos orando para fechar as bocas de fumo, uso prostíbulo. Esqueceram de colocar que nós estamos orando abençoando a família. Isso eles não colocaram, porque o diabo quer defamar a igreja. Mas, querido, o principal segredo da vida do homem é o tempo a sós com Deus. Repete comigo: vertical gera horizontal. Quanto mais tempo você tira para estar com Deus, mais você é abençoado em tudo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele disse: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do barulho, da ansiedade, da preocupação. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o Pai que vem em secreto, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Te recompensar. O segredo da sua vida é na sua vida de oração, querido. Na sua vida de oração, o Facebook e o WhatsApp é testemunho contra toda aquela pessoa que diz que não tem tempo para orar. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. E o Espírito Santo, ele tem um céu ardente por você. Ele quer estar em comunhão com você. Ele quer falar com você. Ele quer que você o ouça. Deixa o Espírito Santo despertar seu espírito, querido. Gerar mais sede pela palavra, mais fome pela presença de Deus. Gaste tempo com Deus, querido. Quando eu vou orar, é como se tivesse R$1 milhão lá me esperando. A minha alegria é tanta que o sono vai embora, o tapa para cá, balança a cabeça e vamos embora com o olho orar. Porque eu sei que tem R$1 milhão me esperando. Eu sei que o segredo da minha vida está no meu tempo a sós com Deus. É ali que eu conquisto tudo, é ali que eu ganho tudo, é ali que dá tudo certo, amém, queridos? Eles perseveravam, eles tinham compromisso com a oração. Dizem que a igreja primitiva orava 3 vezes ao dia. E mesmo que você escolha um horário durante o dia para orar, escuta o que eu vou falar para você. Deus não quer ser só mais uma goma da sua mexerica. Ele não quer ser só mais uma coisa dentre tantas que você faz no dia. Ele quer estar com você o dia inteiro, amém, queridos? Você pode tirar aquele tempo mais profundo para estar com Deus, mas durante o dia vai trabalhar, vai fazer uma viagem para outra cidade, vai orando em línguas. A dona de casa está lá lavando a louça, orando na nossa língua, está varrendo na casa, e vai varrendo na carpeta também, e vai cantando louvores, e vai saboreando, e vai se enchendo do Espírito Santo, amém, queridos? Eu estava olhando uns garis que trabalham nesse Lourenço. Falei, gente, se eu fosse gari, eu ia ser o gari mais cheio do Espírito Santo. Eu ia varrendo as ruas 5 horas da manhã, já ia dar livros. Quando tivesse uma macumba, já tacava fogo nele. A Bíblia diz: orar sem cessar, orar em todo tempo, orar em toda oração, orar no Espírito Santo, aleluia. Queridos, se você está se sentindo um pouco fraco na fé, desanimado, é porque a sua bateria está fraca. Mas nessa noite o Senhor quer recarregar a bateria, amém? Ele quer recarregar a sua bateria. E uma das maneiras de recarregar a bateria é lendo a palavra, é orando, é estando na presença de Deus. Querido, o café da manhã do crente, o café da manhã do crente é a Bíblia na mão, joelho no chão, querido. É isso aqui que você tem que comer todo dia. Fala para o irmão do seu lado: o café da manhã
oração? Repete comigo, com compromisso. E eles tinham compromisso com a doutrina dos apóstolos, com a comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles também tinham compromisso, repete comigo, em temer a Deus. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Queridos, para que seja gerado temor na igreja, o Espírito Santo é capaz de fazer algumas coisas, até mesmo subtrair pessoas na igreja. Vocês lembram do avivamento? 3.000, 5.000 almas, 8.000. De repente Deus subtrai 7.998. Quem que ele tirou? Ananias e Safira. Matou eles. E a notícia daquilo correu, e todo o povo temeu mais a Deus. Certa feita, os filhos de Sérgio chegaram lá para expulsar o demônio. Eu os conjuro, em nome de Jesus, que Paulo prega, que você saia desse corpo. O demônio falou: eu conheço Paulo, e eu pensei quem é Jesus, mas e você, quem é? E pôs neles. E a Bíblia diz que o demoniado saltou sobre ele e deu fogo neles. Agora é interessante, irmão, que o diabo, ele é até usado por Deus para promover o avivamento. Porque a Bíblia diz que a notícia desse assunto se espalhou sobre toda aquela região, e grande temor caiu sobre o povo, de modo que muitos vieram se converter ao Senhor. O diabo quer atrapalhar, mas ele acaba ajudando. Amém? Aleluia. Em cada alma havia temor. Queridos, eu ouvi uma declaração do John Bevere, escritor daquele livro Temor do Senhor, debaixo de suas asas. Quem já ouviu? Eu li o livro dele, do John Bevere. O John Bevere foi discípulo do Benny Hinn, e é um grande avivalista no mundo, John Bevere, né? John Bevere. E ele foi visitar um televangelista que foi preso, caiu na cadeia. E esse televangelista, ele era muito famoso nos Estados Unidos. Era como se fosse um missionário, R.R. Soares hoje, pastor Eliúlio, uma pessoa muito conhecida. E o John Bevere ficou assim, assustado com a queda daquele homem. E ele foi lá na cadeia para fazer uma pergunta para aquele homem de Deus. E chegando lá para visitar aquele homem de Deus, ele fez a pergunta, o homem de Deus falou: fala, John, o que você quer? E o John Bevere perguntou para ele: quando foi que você deixou de amar a Deus? Aí o televangelista que havia sido preso falou para ele: eu nunca deixei de amar a Deus. Aí o John Bevere ficou assustado, falou: mas como? E as coisas erradas que você fez? E os escândalos que contribuíram para que você viesse parar nessa cadeia? Como que você não deixou de amar a Deus? E aquele televangelista deu uma resposta que eu achei emblemática, e até anotei. Ele disse o seguinte: eu nunca deixei de amar a Deus, mesmo fazendo todas aquelas coisas erradas que eu fiz, que contribuíram para que eu viesse aqui. Eu nunca deixei de amar a Deus, eu só não o temia. E ele diz: assim são muitas pessoas dentro das igrejas hoje em dia. Elas amam a Deus, mas não temem a Deus. O inferno está cheio de pessoas que amam a Deus, só não temiam a Deus. E ele falou: John Bevere, e tem mais, essa cadeia não é o castigo de Deus para a minha vida, é a misericórdia. Porque se não fosse essa cadeia, eu ia para o inferno. Mas aqui é a misericórdia de Deus na minha vida, por causa de eu ter vindo para aqui. Eu me arrependi e em temor me reconciliei com Deus. Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a avareza, a arrogância. Temor do Senhor consiste em amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Amém, queridos? Se nós queremos ver os sinais, maravilhas e prodígios acontecendo na nossa igreja, nós vamos ter que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, em temer a Deus. Amém, igreja? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo um tinha necessidade.
para esfriar as pessoas na frente. E ele vem em forma de uma geleira espiritual para gelar a pessoa, deixar ela morna, fria, não deixar ela orar mais, ler a Bíblia, jejuar. Ele vem para esfriar, ele vai esfriando aos poucos. Mas aqui